Você sabia que os peixes também podem tossir? Embora pareça estranho, os peixes têm um mecanismo único de tosse para limpar suas brânquias e não para sinalizar problemas. Quando um peixe, como um peixe dourado, se contorce e engole de repente, isso não é sinal de estresse. Ele está apenas limpando a garganta debaixo d'água. Essa ação é importante para a saúde deles e ajuda a reiniciar o sistema respiratório. As brânquias dos peixes são estruturas complexas que filtram o oxigênio da água, mas podem facilmente ficar obstruídas por sujeira. Tossindo, esses seres aquáticos removem partículas indesejadas, garantindo uma respiração eficiente. Essa adaptação incrível permite que os peixes sobrevivam em diversos ambientes, desde lagos limpos até rios turvos. Na próxima vez que você ver seu peixe dourado fazendo esse movimento engraçado, lembre-se de que ele está apenas cuidando do seu sistema respiratório. Não há nada de estranho nisso. Sim, é verdade. A ilha Lambay, localizada na costa da Irlanda, abriga uma incrível população de wallabies. Esses adoráveis marsupiais são originários da Austrália, mas encontraram um novo lar graças ao zoológico de Dublin. No século XX, o zoológico transferiu os wallabies para a ilha Lambay para resolver o problema de superlotação. É surpreendente como esses animais se adaptaram bem ao novo ambiente. Cercados por vegetação verde e belas paisagens costeiras, os wallabies se sentem em casa nesse lugar único. Eles até formaram uma pequena comunidade na ilha. Visitantes de Lambay frequentemente podem ver essas criaturas curiosas, pulando e explorando seu entorno. Essa reviravolta inesperada na natureza mostra o quão adaptável a vida selvagem pode ser, mesmo através de continentes. Portanto, se você estiver perto de Dublin, não perca a oportunidade de aprender mais sobre esses wallabies australianos vivendo em um encantador cenário irlandês. Fato surpreendente sobre o Paint Stripper. Este incrível produto químico será seu aliado na remoção de tinta velha de superfícies de madeira, metal ou concreto. Seja para restaurar móveis vintage ou mudar a cor da fachada da sua casa, o Paint Stripper facilita o trabalho. Você pode escolher entre fórmulas solúveis ou à base de água, que são aplicadas com pincel. Assim que a tinta começar a borbulhar, basta raspá-la com uma espátula para revelar uma superfície nova. Embora o Paint Stripper seja muito eficaz, é importante seguir medidas de segurança durante o uso. Sempre use luvas para proteger a pele e certifique-se de estar em um ambiente bem ventilado para evitar a inalação de produtos químicos. Ao seguir essas simples precauções, você poderá aproveitar seus projetos de restauração sem preocupações. Na próxima vez que decidir pintar ou renovar, não se esqueça do Paint Stripper. Ele pode se tornar sua ferramenta favorita. Está pronto para dar uma nova vida aos seus objetos antigos? Você sabia que seu corpo se renova a cada 10 anos? É surpreendente perceber que as células do seu corpo estão sempre mudando. Embora você possa se sentir como na adolescência, seu corpo passa por um incrível processo de renovação. Cientistas acreditam que, em média, o corpo humano se renova completamente a cada 10 anos. Isso significa que, em 10 anos, a maioria das células que formam sua pele, músculos e órgãos será completamente nova. Algumas células, como as da mucosa do estômago, podem se renovar em apenas alguns dias, enquanto outras, como os neurônios do seu cérebro, podem viver por toda a vida. Esse processo de regeneração ajuda a manter sua saúde, curar feridas e se adaptar a novas experiências. Claro, nem todas as substituições acontecem na mesma velocidade, e fatores como idade, estilo de vida e ambiente podem influenciar a rapidez com que seu corpo se renova. Portanto, da próxima vez que você olhar no espelho, lembre-se de que você não está apenas envelhecendo, você também está se transformando em uma nova versão de si mesmo. Acredite ou não, mas os bebês precisam de muitas calorias. Nos primeiros meses de vida, os recém-nascidos precisam de cerca de 100 calorias para cada quilo do seu peso corporal por dia. Isso é quase 3 vezes mais do que um adulto precisa. Essa alta quantidade de energia apoia seu rápido crescimento e desenvolvimento. A principal fonte dessas calorias é o leite materno, ou a fórmula, que são ricos em proteínas importantes, gorduras saudáveis e vitaminas essenciais. Enquanto os adultos podem se concentrar em controlar as porções, os recém-nascidos estão em uma fase em que cada gota de nutrição conta. É por isso que a amamentação ou o uso de fórmula é frequentemente recomendado, pois são feitos para fornecer todos os nutrientes necessários para os bebês.
À medida que crescem, os bebês começam a comer alimentos sólidos e suas necessidades calóricas podem mudar. Mas nos primeiros meses, o mais importante é estabelecer as bases para uma vida saudável. Você já se perguntou quanta energia os bebês realmente precisam? Você pode se surpreender. Jacarés estão na moda. No mundo da moda de luxo, para criar um par de sapatos estiloso, é necessário apenas um jacaré. Mas você sabia que para botas duráveis são precisos 3? Essa estatística impressionante revela o alto custo dos produtos animais na indústria da moda. Cada jacaré não só adiciona um design único e durável, mas sua pele também possui uma textura excepcional, que muitos compradores de alto padrão desejam. No entanto, a demanda por itens de luxo levanta preocupações sobre a conservação da vida selvagem e a sustentabilidade. Os números mostram que as tendências da moda podem impactar significativamente as populações de jacarés, destacando a necessidade de uma abordagem responsável em relação às fontes. Ao entender de onde vêm nossos produtos, podemos fazer escolhas mais conscientes e apoiar práticas que protejam os animais selvagens. Portanto, da próxima vez que você usar esses sapatos da moda, pense na história que está por trás deles. Incrível, mas as proteínas realmente podem restaurar a visão. Pesquisadores do Instituto KAIST na Coreia do Sul fizeram uma descoberta revolucionária ao eliminar uma proteína chamada PROX1 em camundongos. Esse processo surpreendente levou à regeneração da retina, o que é crucial para nossa visão. Mais impressionante ainda é que essa regeneração ocorreu sem cirurgia. Enquanto os cientistas continuam trabalhando nas fases iniciais da pesquisa, eles estão otimistas quanto ao seu potencial para os humanos. Se essa descoberta puder ser adaptada para pessoas, podemos estar à beira de uma nova era no tratamento da perda de visão, trazendo esperança para milhões que sofrem de doenças da retina. Embora o caminho de camundongos para humanos seja desafiador, essa pesquisa abre portas para soluções inovadoras que podem um dia nos permitir restaurar a visão sem procedimentos invasivos. O que você acha sobre o futuro da restauração da visão? Conheça a incrível paraquedista recordista de 102 anos. Mamie Bailey entrou para a história como a paraquedista mais velha do Reino Unido, fazendo um emocionante salto de 2.135 metros. Sua conquista mostra a força da determinação e da coragem, provando que a idade é apenas um número quando se trata de seguir sonhos. A paixão de Mamie pela vida e pelas aventuras brilha quando ela enfrenta desafios que muitos poderiam evitar, especialmente em uma idade tão impressionante. O paraquedismo não é uma tarefa fácil. Exige coragem e disposição para encarar o desconhecido. A história de Mamie nos inspira a ultrapassar limites e a seguir nossas paixões, independentemente da idade. Imagine-se na beira do precipício, com o vento soprando ao seu redor, e então saltar para o céu aberto. Que maneira emocionante de celebrar a vida! Seu salto audacioso não apenas quebra recordes, mas também transmite uma mensagem poderosa sobre a importância de abraçar novas experiências e viver plenamente. Então, qual sonho você vai perseguir a seguir? Acredite ou não, mas a rocha Carrick Bolton desafia as leis da gravidade. Esta incrível maravilha natural se ergue a 1000 metros nos frios fiordes noruegueses. À primeira vista parece estar flutuando no ar, equilibrando-se entre duas falésias verticais, o que atrai curiosos de todo o mundo. Apesar de sua aparência instável, a rocha Carrick Bolton permanece firme, mostrando a força da natureza e os processos geológicos. Turistas se reúnem nesse lugar incrível, querendo tirar fotos impressionantes que capturam tanto as paisagens majestosas quanto a ousada postura da rocha. Quando você está embaixo dela, quase sente a emoção no ar, enquanto as pessoas suspiram de surpresa e admiração. Os próprios fiordes, com suas paisagens dramáticas e águas cintilantes, criam um cenário magnífico, tornando este lugar perfeito para aventureiros e fotógrafos. Portanto, se você está em busca de uma experiência única e vistas deslumbrantes, visitar a rocha Carrick Bolton pode ser exatamente a aventura que você procura. Por que a equidna é uma criatura tão incrível? Este animal único, parente do ornitorrinco, combina uma quantidade impressionante de características que não se encaixam nas classificações habituais. Imagine um ser que parece uma mistura de mamífero e réptil. Essa é a equidna. Seu bico lembra o de um pássaro, e suas costas são cobertas de espinhos que a protegem de predadores. O mais interessante é que a equidna tem uma bolsa, parecida com a de um canguru, onde carrega seus filhotes.
Essa bolsa é muito útil, pois cuida do bebê até que ele esteja pronto para explorar o mundo sozinho. A equidna vive na Austrália e na Nova Guiné e se alimenta principalmente de formigas e cupins, usando sua língua longa e pegajosa para buscar comida. A equidna é um monotremado, o que significa que ela coloca ovos em vez de dar à luz filhotes vivos, uma característica rara entre os mamíferos. Essas adaptações incomuns ajudam a equidna a sobreviver em seu habitat, além de torná-la um objeto ideal para cientistas que estudam evolução e biodiversidade. Não é incrível como a natureza combina tantas características diferentes em um único ser? Acredite ou não, nossos cérebros continuam a se desenvolver até os 25 anos. Essa jornada fascinante envolve o desenvolvimento gradual de diferentes áreas do cérebro, sendo que os lobos frontais se desenvolvem mais lentamente. Essas partes importantes do cérebro são responsáveis pelo planejamento, lógica e tomada de decisões. Você pode se perguntar por que isso é importante. Isso explica por que adolescentes e jovens às vezes tomam riscos ou decisões impulsivas. Nesses anos, a conexão entre emoções e razão ainda está se ajustando. À medida que esse desenvolvimento continua até a metade dos 20 anos, você notará que as pessoas se tornam melhores em planejar, gerenciar suas emoções e tomar decisões sábias. Não se trata apenas de idade, é uma incrível capacidade do cérebro de crescer e se adaptar. Compreender isso pode nos ajudar a ser mais compreensivos com os jovens quando enfrentam decisões importantes na vida. Então, da próxima vez que você ver um jovem enfrentando dificuldades, lembre-se, eles ainda estão se desenvolvendo de uma maneira fascinante. Você já pensou sobre os óculos antigos? Nos primeiros modelos, os óculos eram bem simples e não tinham hastes como conhecemos hoje. Essas construções primitivas precisavam ser equilibradas cuidadosamente no nariz, o que as tornava bem desconfortáveis. No entanto, ao longo dos séculos, a tecnologia dos óculos avançou bastante. O surgimento das armações e hastes ajustáveis mudou a forma como os óculos se ajustam ao nosso rosto, tornando-os muito mais confortáveis. Hoje, os óculos modernos vêm com lentes de receita, adaptadas às necessidades individuais, ajudando milhões de pessoas a corrigir problemas de visão. Essa evolução não foi apenas sobre conforto, ela transformou vidas, permitindo que as pessoas leiam melhor, dirijam e apreciem a beleza do mundo. Com o contínuo desenvolvimento de novos materiais e designs, incluindo armações estilosas e opções leves, os óculos se tornaram um acessório indispensável em nosso dia a dia, unindo moda e funcionalidade. Não é incrível ver como algo tão simples como um par de óculos evoluiu para desempenhar um papel tão importante hoje? Você já se perguntou por que os dias em Mercúrio são tão estranhos? As dinâmicas de tempo peculiares de Mercúrio são um resultado fascinante de sua captura gravitacional pelo Sol. Sendo o planeta mais próximo da nossa estrela, Mercúrio sofre uma forte atração gravitacional solar, que gradualmente desacelerou sua rotação ao longo de milhões de anos. Isso significa que um dia em Mercúrio, ou o tempo necessário para uma rotação completa em torno de seu eixo, é incrivelmente único. Na verdade, se você vivesse lá, comemoraria seu aniversário antes de ver um nascer e um pôr do sol completos. Um dia em Mercúrio dura cerca de 59 dias terrestres, enquanto seu ano, o tempo necessário para orbitar o Sol, é de apenas cerca de 88 dias terrestres. Essa conexão estranha entre rotação e órbita cria sensações incomuns para aqueles que imaginam a vida em Mercúrio. Pense em como seu ritmo diário mudaria em um ambiente tão cósmico. Você sabia que seus olhos são verdadeiros supermovimentadores? Todos os dias, nossos olhos fazem incríveis 100 mil movimentos, o que equivale a caminhar 80 quilômetros. Essa atividade surpreendente inclui piscar, focar e escanear o mundo ao nosso redor. Cada piscar renova nossa visão e protege os olhos da poeira e da luz intensa. E esses movimentos são controlados pela incrível capacidade do nosso cérebro de monitorar e reagir a estímulos visuais. Imagine quantas vezes seus olhos se movem para ler um livro, assistir a um filme ou apenas olhar ao redor. Assim como as pernas nos ajudam em nossas viagens diárias, nossos olhos nos conectam a tudo o que acontece ao nosso redor. Eles desempenham um papel importante em como percebemos cores, formas e movimentos, ajudando-nos a navegar nas complexidades do nosso ambiente. Então, da próxima vez que você parar para apreciar um pôr do sol ou olhar para um amigo, lembre-se de como seus olhos trabalham arduamente para mantê-lo informado e envolvido na vida. Não é incrível como nossos corpos funcionam de maneira tão complexa? Você vai se surpreender. O incrível sistema Spark.
Imagine ter uma mochila de 25 quilos que se transforma em paraquedas quando você mais precisa. É isso que o sistema Spark faz. Ele é projetado para diversas aventuras e permite descer com segurança de alturas de até 1.000 metros. Seja um salto de grandes altitudes ou uma situação de resgate, o paraquedas inflável garante um pouso seguro, tanto em terra firme quanto na água. Feito de materiais leves mas resistentes, o sistema Spark muda nossa percepção de segurança em esportes radicais, operações de resgate e até em ações militares. Não é mais necessário se preocupar com pousos perigosos. Com o sistema Spark, você pode descer suavemente e com confiança. Essa tecnologia inovadora pode salvar vidas e transformar nossa relação com a altura. Além disso, é compacta o suficiente para ser facilmente transportada, tornando-se uma verdadeira descoberta para os amantes de adrenalina e atividades ao ar livre. Pronto para levar suas aventuras a novas alturas com o sistema Spark? Imagine a liberdade de descer com segurança. Por que criaturas marinhas escolhem a evisceração para sobreviver? Essa tática interessante de sobrevivência envolve alguns animais marinhos que soltam partes de seus corpos para escapar de predadores. Quando sentem ameaça, certas espécies, como os pepinos do mar, podem eviscerar, ou seja, expulsar seus órgãos internos. Pode parecer assustador, mas isso cria uma distração que lhes permite nadar para a segurança. Depois, esses incríveis seres podem recuperar os órgãos perdidos e voltar à vida normal em apenas algumas semanas. Essa adaptação não é apenas uma forma de escapar, mas também demonstra a incrível resistência da vida no oceano. Outros animais, como algumas espécies de lulas, também usam estratégias semelhantes, criando nuvens de tinta para confundir os atacantes enquanto fogem. A evisceração e técnicas parecidas destacam as maneiras únicas pelas quais a vida marinha evoluiu para enfrentar ameaças em seu mundo subaquático. Ao explorarmos os oceanos, ficamos curiosos sobre essas adaptações que ajudam as espécies marinhas a sobreviver em meio a desafios constantes. A natureza não é incrível? Vamos revelar a verdade sobre Tale e Tango, no México. Este lugar incrível é famoso por suas lindas cachoeiras termais, rios turquesa deslumbrantes e misteriosas cavernas flutuantes. Imagine-se entrando em um mundo que parece saído de um filme de ficção científica. As cachoeiras caem rapidamente e suas águas quentes convidam você a aproveitar a natureza. Os rios com tons vibrantes de turquesa criam um contraste mágico com as paisagens verdes ao redor. Você ficará encantado com as formações geológicas únicas e os sons relaxantes da água corrente. Ao explorar as cavernas flutuantes, você sentirá o ar quente envolvendo você como um cobertor aconchegante, sugerindo a atividade geotérmica sob a superfície. Tale e Tango não são apenas um espetáculo para os olhos, são uma aventura para todos os sentidos. Que tal planejar uma viagem para ver essas paisagens de outro mundo com seus próprios olhos? O que realmente move a história de San Marino? A República de San Marino é considerada a detentora da Constituição mais antiga do mundo, datada de 8 de outubro de 1600. Este documento incrível, conhecido como os Estatutos de 1600, é uma coleção de 6 livros escritos em latim e estabelece a base para o sistema jurídico e político do país. Esses estatutos foram criados para garantir justiça e estabilidade na administração, algo especialmente importante em uma época em que muitas regiões enfrentavam tumultos. San Marino, localizada no interior da Itália, se orgulha de ser um pequeno farol da democracia, e sua Constituição reflete esse espírito. Os estatutos não apenas representam o Estado de Direito, mas também destacam os valores de liberdade e independência que perduram há mais de 4 séculos. É incrível que um documento tão antigo continue a guiar a vida dos cidadãos de San Marino até hoje. Você sabia que alguns machos de animais matam suas parceiras? Esse comportamento chocante é observado em várias espécies, incluindo algumas aranhas e insetos. Após a cópula, esses machos às vezes matam as fêmeas para evitar um novo acasalamento e eliminar a concorrência pela prole. Por exemplo, no famoso caso da viúva negra, o macho frequentemente se torna a vítima após a cópula. Embora isso possa parecer cruel, é uma estratégia da natureza que aumenta as chances de sobrevivência dos genes do macho. Esse comportamento é um exemplo interessante de como os instintos de sobrevivência podem levar a ações extremas entre os animais. Essas estratégias não se limitam apenas à reprodução, mas também visam garantir melhores chances para seu legado genético. Você pode se perguntar por que a natureza permite esse comportamento arriscado. A resposta está nas duras realidades da competição no mundo animal.
Espere até ouvir sobre o gato em O Poderoso Chefão. Este fato interessante sobre o filme clássico mostra como a espontaneidade pode influenciar o cinema. Enquanto Marlon Brando se preparava para seu icônico papel como Vito Corleone, os criadores do filme notaram um gato de rua vagando pelo set. Em vez de afastá-lo, Brando decidiu aproveitar esse momento inesperado. Ele pegou o gato e o incluiu em suas cenas, dando à sua atuação uma sinceridade especial. O gato em seu colo não apenas destacava a tranquilidade de Brando, mas também adicionava simbolismo, refletindo a vulnerabilidade oculta do personagem por trás de sua fachada dura. Surpreendentemente, essa adição não planejada se tornou uma das imagens mais memoráveis do filme, mostrando como a criatividade pode florescer nas circunstâncias mais inesperadas. Às vezes, os melhores momentos na arte surgem da flexibilidade e da disposição para explorar o desconhecido. Isso faz você olhar para o filme de uma maneira completamente diferente? Você sabia que uma pulseira Bluetooth pode compartilhar a Bíblia? Este gadget inovador permite que você ouça seus textos sagrados favoritos a qualquer hora e em qualquer lugar. Imagine ter toda a Bíblia ao seu alcance, acessível através de um aplicativo simples. A pulseira vem com botões práticos que permitem mudar de capítulos ou ajustar o volume, tornando-a ideal para um estilo de vida ativo. Seja durante a viagem para o trabalho, um treino ou relaxando em casa, essa pulseira Bluetooth atende às suas necessidades espirituais em movimento. Em vez de folhear páginas ou procurar um livro físico, você pode facilmente se aprofundar na palavra. Ela foi projetada para ser fácil de usar, permitindo que até mesmo quem não entende muito de tecnologia aproveite suas funções. Com milhões de pessoas buscando maneiras de incorporar a espiritualidade no dia a dia, essa tecnologia conecta a modernidade à sabedoria antiga. Então, por que não experimentar essa maneira única de se conectar com sua fé? Acredite ou não, mas os hábitos reais antes de dormir eram estranhos. A rainha Elizabeth I, uma das monarcas mais conhecidas da Inglaterra, tomava medidas incomuns para seu conforto. Ela fazia com que os servos aquecessem os lençóis antes de se deitar. Essa prática era especialmente valorizada nas noites frias, permitindo que a rainha desfrutasse de um sono quente e aconchegante. Por outro lado, o imperador russo Paulo I tinha uma abordagem completamente diferente em relação ao sono. Conhecido por sua paranoia sobre atentados, ele tomava medidas extremas para sua proteção. Para evitar ameaças, Paulo I é famoso por mudar de lugar para dormir todas as noites, mudando de cômodo em seu palácio. Enquanto Elizabeth buscava calor e conforto, Paulo colocava sua segurança em primeiro lugar. Esses hábitos contrastantes antes de dormir mostram que mesmo na vida real, cheia de privilégios e poder, havia suas preocupações e problemas únicos. Você consegue imaginar como é viver como um desses governantes? Você sabia que perde até 100 cabelos por dia? Isso pode surpreender, mas a perda de cabelo é completamente normal. Todo dia, uma pessoa perde entre 35 e 100 fios do couro cabeludo, devido ao ciclo natural de crescimento dos cabelos. Esse ciclo fascinante tem várias fases: a fase de crescimento, a fase de repouso e a fase de queda. Na fase de crescimento, os cabelos crescem ativamente por alguns anos, enquanto a fase de repouso dura alguns meses, quando o crescimento para. Por fim, os cabelos entram na fase de queda, onde os fios antigos caem, abrindo espaço para novos. Esse ciclo pode ser afetado por fatores como alimentação, estresse e genética. Mas a maioria das pessoas não precisa se preocupar se não notar uma perda excessiva de cabelo. Então, se você estiver escovando os cabelos ou encontrar fios no travesseiro, lembre-se, é apenas o seu corpo fazendo espaço para um novo crescimento. A natureza não é incrível? Você já se perguntou por que seu nariz e suas orelhas parecem maiores? A verdade é que, com o passar dos anos, a gravidade afeta nossas características cartilaginosas de forma sutil. Diferente dos ossos que param de crescer após certa idade, a cartilagem continua a se desenvolver lentamente ao longo da vida. Isso significa que características comuns, como nariz e orelhas, continuam a mudar. Com o tempo, a cartilagem nessas áreas se torna menos rígida do que os ossos, tornando-se mais suscetível à ação da gravidade. Com o passar dos anos, isso resulta em um alongamento visível do nariz e das orelhas em pessoas mais velhas. Essa característica única da nossa biologia traz um aspecto interessante à percepção do envelhecimento.
É um lembrete de que, ao contrário da estrutura firme dos nossos ossos, nossos corpos estão sempre evoluindo em sutilezas. Você já notou essa mudança em você ou em outras pessoas? Prepare-se para se surpreender com as habilidades artísticas dos pombos. Essas aves incríveis não são apenas mestres da navegação, mas também possuem habilidades visuais avançadas que lhes permitem apreciar a arte abstrata. Cientistas descobriram que os pombos conseguem distinguir diferentes estilos e composições, mostrando uma fascinante interseção entre ciência e estética. Isso significa que, enquanto admiramos famosas pinturas ou esculturas, esses amigos alados podem estar fazendo algo semelhante, percebendo e entendendo a arte à sua maneira. Essa habilidade única sugere que os pombos interpretam informações visuais de forma diferente de muitos outros animais, possivelmente revelando uma perspectiva única sobre a expressão artística. Imagine um pombo pousado na parede de uma galeria, analisando criticamente uma vibrante pintura abstrata. Sua incrível capacidade mental levanta novas questões sobre a cognição animal e como eles percebem o mundo ao seu redor, e se essas descobertas mudarem nossa visão sobre a inteligência de outros animais. Você sabia que havia trilhões de ostras no porto de Nova York? No início do século XIX, esse porto movimentado era um ecossistema próspero, repleto desses moluscos bivalves, que desempenhavam um papel crucial na manutenção da qualidade da água. As ostras são filtros naturais. Elas podem purificar até 190 litros de água por dia, ajudando a manter o porto limpo e vibrante. As pessoas costumavam coletar ostras não apenas para comer, mas também por suas conchas, que eram usadas na construção ou como fertilizante. Infelizmente, devido à pesca excessiva, poluição e perda de habitats, a população de ostras diminuiu drasticamente, resultando em uma queda significativa na qualidade da água e na perda de biodiversidade. No entanto, nos últimos anos têm sido intensificados os esforços de conservação, com programas voltados para a recuperação das populações de ostras no porto. Essas iniciativas não apenas ajudam a trazer de volta uma espécie importante, mas também contribuem para a restauração do ambiente marinho ao redor de Nova York. Imagine como seria incrível caminhar pela costa e ver as ostras retornando à sua antiga glória. Que mudança isso traria para o ecossistema? Você já se perguntou por que a água gelada é tão refrescante? Quando você toma um gole de uma fonte de montanha ou de um copo com gelo, essa sensação de frescor pode ser incrível. A água gelada é frequentemente elogiada pelo seu sabor, mas você já pensou por que isso acontece? A resposta está parcialmente em como a temperatura afeta nossas papilas gustativas. Temperaturas mais baixas podem intensificar os sabores e tornar a água mais crocante e refrescante. Além disso, a água gelada é ótima para matar a sede, especialmente em um dia quente ou após a atividade física. Você sabia que a água gelada pode até ajudar você a se sentir mais energizado? Muitos amantes da natureza adoram beber de fontes naturais que oferecem essa deliciosa frescura. Apenas lembre-se de que, embora a água gelada seja maravilhosa, é importante também se manter hidratado, bebendo água de diferentes temperaturas ao longo do dia. Na próxima vez que você tomar um gole de água gelada, aproveite essa sensação refrescante e pense em como ela ajuda você a se manter fresco e cheio de energia. Se você pudesse viajar à velocidade da luz, para alcançar essa velocidade incrível, seria necessária uma quantidade infinita de energia. Imagine-se correndo pelo espaço a 299.792 km por segundo, tão rápido que tudo ao seu redor parece lento. Mas aqui está o detalhe. A física nos diz que, à medida que nos aproximamos da velocidade da luz, a energia necessária só aumenta. A famosa equação E/mc2, formulada por Albert Einstein, destaca a relação entre energia e massa. Quando você tenta acelerar um objeto com massa até a velocidade da luz, ele na verdade se torna mais pesado, exigindo ainda mais energia para continuar acelerando. O mesmo princípio se aplica ao desacelerar. Reduzir a velocidade de uma velocidade tão alta também exigiria energia infinita. Essa realidade fascinante significa que, dentro do nosso entendimento atual do universo, nada com massa pode alcançar ou ultrapassar a velocidade da luz. Portanto, embora seja divertido sonhar em deixar as estrelas para trás em um instante, a ciência nos impõe limitações bem rígidas. Você sabia que Bruce Dickinson pilota o avião da banda? Bruce Dickinson, o poderoso vocalista da lendária banda de heavy metal Iron Maiden, é não apenas um ícone musical, mas também um piloto comercial licenciado.
Quando a banda sai em turnê, é Dickinson quem está no comando do Boeing 737, voando não só com os membros da banda, mas também com seu equipamento para shows ao redor do mundo. Esse fato incrível destaca seus diversos talentos além da música. Imagine ele cantando alguns dos hinos do metal mais famosos e, em seguida, trocando para pilotar o avião. As habilidades de pilotagem de Dickinson trazem um elemento emocionante para o já fascinante mundo do rock. Sua paixão pela aviação também reflete seu espírito aventureiro, lembrando aos fãs que o artista muitas vezes tem muito mais do que aparenta. Então, da próxima vez que você estiver em um show do Iron Maiden, lembre-se de que a pessoa cantando essas poderosas letras também pilota habilidosamente o avião que leva a banda para seu próximo show épico. Legal, não é? Você consegue imaginar que as nuvens pesam mais de 1 milhão de libras? Pode parecer surpreendente, mas uma nuvem cúmulo média pesa cerca de 1,1 milhão de libras. Essas nuvens fofinhas não são apenas bolinhas leves flutuando no céu. Elas são compostas por pequenas gotículas de água ou cristais de gelo, e quando todas essas gotículas se juntam, seu peso realmente se acumula. Pense nisso. Uma grande nuvem cúmulo pode conter bilhões dessas gotículas. Quando as condições são favoráveis, algumas nuvens podem crescer e se transformar em estruturas altas, retendo ainda mais água. Isso pode explicar por que uma leve chuva pode de repente se transformar em um aguaceiro. Então, da próxima vez que você ver uma nuvem cúmulo flutuando preguiçosamente, lembre-se de que ela carrega uma quantidade significativa de água, tornando-a uma parte fascinante e impressionante da nossa atmosfera. Por que o Lampsilus ovada atrai peixes? Este incrível tipo de mexilhão tem uma estratégia de sobrevivência fascinante. Ele usa seu corpo como isca para atrair peixes desavisados. Quando o peixe morde essa isca tentadora, o mexilhão aproveita a oportunidade e libera suas larvas no corpo do peixe. Essas larvas encontram um lugar seguro para crescer e se desenvolver dentro do peixe, transformando-o em um berçário móvel. Essa tática astuta não só permite que o Lampsilus ovada se reproduza, mas também garante um ambiente seguro para os filhotes em suas primeiras fases de vida. A relação entre esse mexilhão e seus anfitriões peixes é um exemplo surpreendente da engenhosidade da natureza, mostrando como as espécies podem adaptar seu comportamento para sobreviver em seus ecossistemas. Então, da próxima vez que você ver um mexilhão, lembre-se de que ele pode ser não apenas um filtrador, mas também um astuto caçador de peixes. Você sabia que as vacas azuis belgas são verdadeiros dínamos musculares? Essa incrível raça é conhecida por seus músculos bem definidos, resultado de uma mutação genética que afeta o crescimento muscular. Essa mutação reduz a produção de miostatina, uma proteína que normalmente controla o desenvolvimento dos músculos. Com menos dessa proteína, as vacas desenvolvem músculos maiores e mais robustos em comparação com outras raças. Imagine uma vaca que parece ter acabado de sair da academia. Essa característica física única não só as destaca nas fazendas, mas também desempenha um papel importante na produção de carne. A carne das vacas azuis belgas é altamente valorizada por sua maciez e sabor intenso, tornando-se um produto premium nos cardápios dos restaurantes. No entanto, essa musculatura incomum também traz desafios, como dificuldades no parto e potenciais problemas de saúde. Não é incrível como uma única modificação genética pode criar um animal tão impressionante e economicamente valioso? É verdade que águias ajudam caçadores no Cazaquistão. Essa tradição incrível, conhecida como caça com águias, une cavaleiros experientes e majestosas, águias douradas para caçar pequenos animais, como raposas e coelhos. Imagine uma águia imponente, voando no céu, habilmente treinada por um cavaleiro que passou anos aperfeiçoando tanto a equitação quanto a falcoaria. Esse esporte não é apenas sobre capturar presas, é um rico patrimônio cultural, passado de geração em geração. Durante a temporada de caça, que acontece no inverno, essas parcerias mostram a incrível conexão entre o homem e a natureza. Os cavaleiros costumam usar roupas tradicionais, e todo o processo é uma demonstração de respeito pela terra e seus habitantes. A caça com águias é celebrada em festivais, onde o público se reúne para admirar as impressionantes habilidades, tanto das águias quanto de seus treinadores. Você já viu essa técnica de caça única em ação? É verdade que a Baía da Finlândia se transforma em neve? Este incrível corpo d'água, localizado na região do Mar Báltico, passa por uma transformação impressionante no inverno. Com a queda da temperatura, a Baía da Finlândia congela, criando uma linda camada de neve brilhante.
Durante esses meses, a paisagem se assemelha a um mar de neve sem fim, e os visitantes corajosos podem realmente caminhar sobre ele. Imagine passear por aquilo que normalmente é uma via aquática movimentada, agora transformada em um tranquilo conto de inverno. Esse fenômeno único atrai tanto os moradores quanto os turistas, oferecendo uma rara oportunidade para atividades como pesca no gelo e passeios de snowmobile. A paisagem deslumbrante, com seu encanto gelado, reflete a beleza dos ciclos naturais e mostra como a mudança das estações pode criar experiências extraordinárias. Quem não gostaria de explorar este mágico mar de neve? Você sabia que Nixon renunciou ao vivo? Em 9 de agosto de 1974, o presidente Richard Nixon enfrentou um momento crucial na história do ZQA. O escândalo de Watergate revelou uma rede de escândalos políticos, gravações secretas e uma intensa luta por responsabilidade. Em uma transmissão histórica, Nixon defendeu suas ações, mostrando a enorme pressão que sentia da sociedade e dos políticos. Sua renúncia não foi apenas uma derrota pessoal, mas um ponto de virada significativo para o país, tornando-o o primeiro presidente em exercício a sair dessa forma. Milhões de americanos assistiram enquanto Nixon fazia seu discurso de renúncia, um momento de perplexidade e mudanças no cenário político. Este evento gerou discussões sobre poder, ética e confiança entre o governo e os cidadãos. As consequências de Watergate levaram a mudanças na legislação, visando aumentar a transparência e prevenir abusos de poder. Para muitos, isso continua a ser um forte lembrete da importância da responsabilidade na liderança. O que você acha que a renúncia de Nixon mudou na política americana? Você pode se surpreender. As máquinas de escrever influenciaram nossa língua. Em 1891, a invenção da primeira máquina de escrever trouxe uma mudança interessante na nossa comunicação. Para acomodar as teclas em um design compacto, o teclado da máquina de escrever deixou de lado duas consoantes pouco usadas, Q e X. Como resultado, essas letras passaram a aparecer menos na escrita do dia a dia. A decisão de deixá-las de fora mostra como a tecnologia pode impactar a língua ao longo do tempo. Pense nisso. Quando pessoas e empresas começaram a usar máquinas de escrever, elas, sem perceber, reforçaram a ideia de que essas consoantes eram menos importantes. Essa mudança afetou não só a digitação, também influenciou a forma como falamos e escrevemos. Com o passar dos anos, mesmo com o avanço da tecnologia, podemos ver reflexos dessas mudanças nos estilos de escrita e nas tendências linguísticas atuais. Não é incrível como uma simples decisão de design alterou nosso panorama linguístico? Fatos incríveis sobre o pica de Ili. Este pequeno mamífero, encontrado nas montanhas Tian Shan, na China em 1983, é uma das espécies mais raras e ameaçadas de extinção do planeta. À primeira vista pode parecer um coelho, mas o pica de Ili é muito menor, com orelhas curtas e um corpo peludo, o que o torna realmente único. Esses pequenos seres geralmente vivem em áreas montanhosas rochosas, onde se adaptam bem ao ambiente frio em grandes altitudes. Infelizmente, a perda de habitat, devido às mudanças climáticas e à atividade humana, representa uma séria ameaça à sua sobrevivência. Devido ao seu estilo de vida discreto e à baixa população, avistar um pica de Ili é um evento raro, o que destaca a importância da conservação de espécies tão incomuns. As pessoas estão trabalhando arduamente para proteger seu habitat, mas será que esses esforços serão suficientes para salvar o pica de Ili da extinção? Descubra a incrível transformação de Lujiazui. Antigamente, era um canto tranquilo de Xangai, mas Lujiazui rapidamente se tornou um dinâmico centro financeiro, repleto de impressionantes arranha-céus futuristas. Aqui está a Torre de Xangai, um dos edifícios mais altos do mundo, com 632 metros de altura. Ao caminhar pelas ruas, você notará como o horizonte brilha com estruturas de vidro e aço, simbolizando o incrível crescimento da região. Com uma atmosfera vibrante, este lugar se tornou um imã para negócios e turistas. As pessoas vêm aqui não apenas para trabalhar, mas também para aproveitar os cafés animados, lojas e parques que se misturam harmoniosamente com os altos edifícios. Junte-se à empolgação enquanto Lujiazui continua a moldar a identidade de Xangai e atrair inovadores de todo o mundo. E se eu disser que bônus generosos podem inspirar lealdade?
Em 2012, Yan Yuanquang, CEO da Lenovo, decidiu recompensar seus funcionários dedicados com um incrível bônus de 3 milhões de dólares. Esse gesto tocou cerca de 10 mil colaboradores, mostrando cuidado com seu bem-estar e motivação. E não parou por aí. Em 2013, Yuanquang repetiu a ação, provando que recompensar o trabalho em equipe pode criar uma cultura corporativa positiva. Distribuir bônus dessa forma não é apenas uma surpresa agradável. Isso mostra aos funcionários que suas contribuições são valorizadas e pode levar a um aumento na produtividade e satisfação no trabalho. Quando os trabalhadores se sentem reconhecidos, tendem a ficar mais tempo e trabalhar com mais afinco, o que beneficia toda a empresa. A Lenovo, líder no setor de tecnologia, claramente entende que investir em pessoas é tão importante quanto investir em tecnologia, o que outras empresas podem aprender com esse exemplo. Você sabia que a Suíça tem um sistema de defesa impressionante? A Suíça é famosa por sua posição neutra e paisagens deslumbrantes, mas também possui uma impressionante estrutura de proteção, com mais de 3 mil maneiras de repelir invasores. Essas medidas incluem pontes explosivas, que podem ser detonadas em caso de ataque, bloqueando rotas de transporte essenciais. Além disso, a Suíça esconde habilidosamente sua artilharia nas montanhas e túneis, dificultando a sua localização por potenciais invasores. O exército suíço desenvolveu essas estratégias ao longo de décadas, garantindo a proteção do país e mantendo sua reputação pacífica. Essa combinação única de inovação e geografia torna as medidas defensivas da Suíça tanto fascinantes quanto eficazes. Com um forte foco na segurança, como a Suíça equilibra a prontidão militar com uma abordagem pacífica em relação aos assuntos globais. Descubra o que realmente impulsiona a história do selfie. O primeiro selfie foi tirado em 1839 por um homem chamado Robert Cornelius. Imagine só, para capturar sua imagem, ele teve que montar uma câmera complicada e ficar completamente parado por mais de 1 minuto. Isso não foi fácil, considerando a tecnologia da época. Em vez de fotos rápidas como as que tiramos hoje com nossos smartphones, Cornelius enfrentou dificuldades que tornavam quase impossível tirar várias fotos. Sua paciência e criatividade resultaram em um retrato que deu início à fotografia de autorretratos. Com o tempo, os selfies se tornaram incrivelmente populares, evoluindo de longas exposições e câmeras pesadas para a satisfação instantânea das fotos digitais em nossos dispositivos. Então, da próxima vez que você tirar um selfie, lembre-se de Cornelius e do esforço por trás daquela primeira imagem icônica.